agora eu peço que você pegue a sua Bíblia e abra a sua Bíblia em Mateus, capítulo 5. Nós estamos pregando aí Ensinos do Alto, essa mensagem que é baseada no Sermão do Monte. E eu quero que você abra então sua Bíblia em Mateus, capítulo 5. Hoje nós já terminamos, né? Louvado seja Deus, tivemos várias mensagens aí nas bem-aventuranças. E agora nós entramos nos outros segmentos do sermão. E hoje nós vamos ler os versos 13 até o verso 16. Capítulo 5, versos 13 a 16. Está escrito assim: Vós sois o sal da terra. Ora, se o sal vier a ser insípido, sem gosto, sem sabor, insípido, como lhe restaurar o sabor? Para nada mais presta, senão para, lançado fora, ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder a cidade edificada sobre um monte. Nem se acende uma candeia, ou uma lamparina, uma vela, alguma coisa assim, para colocá-la debaixo do alqueire, ou debaixo da mesa, debaixo do alqueire, mas no velador, e alumia a todos os que se encontram na casa. Assim, brilhe também a vossa luz diante dos homens. Para quê? Para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. Vamos orar? Pedimos, Deus, que o Senhor lance luz no nosso entendimento. Clareie, ó Deus, a nossa mente. Dá-nos compreensão dessa palavra. Que ela chegue, ó Deus, plena, perfeita, transformadora nos nossos corações. Em nome de Jesus. Amém. Muito bem. Que diferença o seu cristianismo faz no mundo? É a pergunta que nós estamos fazendo. E você já passou desapercebido em alguma situação? Você já passou assim desapercebido? Eu lembro quando eu era criança, pequeno, me lembro assim, eu no balcão assim, da mercearia, no balcão da padaria. Que coisa ruim ser pequeno no balcão, né? Priscila balançou a cabeça ali para mim. Pois é, quando ela era pequena. Quando eu era pequeno, eu ficava lá querendo ser notado, porque eu precisava comprar. E chegavam pessoas e passavam na minha frente. E continuavam sendo atendidas até que alguém notasse que eu estava ali. Graças a Deus, acho que a vontade era tanta que eu cresci até 1,90 m. Desapercebido. O texto que nós acabamos de ler é um texto sobre ser ou não ser percebido. Se eu perguntar para você quem é você, a maioria das pessoas responde com a profissão, né? Quem é você? Me fala sobre você. Eu sou pastor. Eu sou pedreiro. Eu sou professor. Eu sou. As pessoas respondem assim, ou respondem com base em alguma relação. Eu sou marido da Priscila, eu sou pai da Júlia, eu sou pai da Elisa. Tá. Quem é você de verdade? A primeira coisa que nós precisamos ver a respeito dessa palavra é a maneira indicativa do verbo aqui. A maneira... Olha, a Júlia ficou orgulhosa de mim agora, que ela está estudando, né? Letras. O verbo está no indicativo, que quer dizer alguma coisa que simplesmente não tem dúvida, é isso mesmo, com toda clareza. No subjuntivo, agora até procurei saber o que é o subjuntivo, agora estou me aventurando, porque no subjuntivo tem dúvida, é uma possibilidade, há alguma incerteza ali, mas o indicativo diz com toda clareza, é isso mesmo, e Jesus disse, vós sois. Quem são vocês que ouviram essa descrição das bem-aventuranças, que se enquadram nesse
ser chamado cristão, nesse título, nessa identidade chamada cristão. Quem é você? E o Senhor Jesus diz: vocês são. Vocês são sal da terra. Vocês são luz do mundo. Você sabe que o homem foi criado para ser imagem, foi criado como imagem e semelhança de Deus. E sabe que o homem perdeu algo de essencial dessa imagem quando ele pecou e passou a ser pecador. Ele não apenas pecou lá no passado, pecou uma vez e parou, mas ele teve a sua natureza mudada, corrompida, de modo que ele se tornou um pecador. Alguém que peca e continua pecando mais vezes. Ele perdeu algo dessa imagem. Mas Jesus é a perfeita imagem de Deus. Então nós temos aqui Jesus fazendo esse discurso, fazendo essa pregação e revelando para as pessoas quem ele é. E a Bíblia diz que ele é a imagem do Deus invisível. Jesus é o segundo Adão, o Adão que deu certo. O Adão que deu errado é o pai de todos nós, mas nós nos tornamos filhos de Deus quando aceitamos a Cristo como nosso Senhor e Salvador. E aí deixamos de ser filhos do primeiro Adão para ser filhos do segundo Adão. Ele é a imagem perfeita de Deus. E o homem que não é a imagem perfeita de Deus mais, a sociedade que nós vivemos desses homens, esse homem ele quer o mundo à sua própria imagem. Está caminhando comigo? Olha, Deus fez a gente para ser imagem de Deus. Nós perdemos essa imagem. Não perdemos completamente, mas ficou distorcida. E aí esse homem solitário, distante de Deus, ele começou a olhar para o mundo e para as pessoas e querer que as pessoas, ao invés de serem iguais a Deus, fossem iguais a ele. Por isso nós vivemos um mundo egoísta e individualista. O individualismo é a marca do nosso tempo. É a marca do nosso século? Não, é a marca da humanidade. Mas no presente, esse individualismo é cada dia mais celebrado. Você pode ser e fazer o que você quiser. Esse é o grande tema da liberdade do nosso mundo hoje. Só que o problema é que esse indivíduo que quer ser livre para fazer o que quiser, ele é um ser perverso. Ele é um ser perverso. E o mundo está pervertido, desviado de Deus. E esse mundo desce ladeira abaixo. Isso eu falava em outra pregação no domingo, né? O mundo, então, individualista é perverso. O mundo precisa de sal. Por que Jesus menciona o sal? Qual era o significado do sal naquele tempo? Bem, não vou nem me demorar nisso, porque todo mundo sabe que a importância fundamental do sal naquela época, que não tinha geladeira, era preservar os alimentos. O sal, ele funcionava como um preservador para que a carne durasse mais. O sal, então, ele era a diferença entre a vida e a morte para uma sociedade que precisava manter a sua alimentação, precisava salvar ali uma boa alimentação com proteína, precisava manter com sal. Então, é nesse sentido, prioritariamente, que Jesus está falando que os cristãos são sal. O cristão verdadeiro é sal. Ele preserva o alimento, ele preserva a vida, ele evita o apodrecimento. A vida sem Deus é uma vida sem sal. E aí, ele fala também de sabor. Não somente de preservação, mas ele fala, se o sal for insípido, como lhe restaurar o sabor? A vida sem Deus ela é uma vida absolutamente sem sabor, sem propósito. A vida sem Deus é sem propósito. O Salmo 34:8 diz, provai e vede que o Senhor é bom. É uma experiência. E a gente pode associar aqui com esse sabor que Deus dá à vida, quando Ele traz a gente de novo para o entendimento de qual é o propósito dEle para todos nós. O cristão, então, ele é sal. E como é que ele salga? Ele salga através das suas palavras. Colossenses 4, 5 e 6 diz que nós devemos nos portar com sabedoria
diante das pessoas e ter as nossas palavras temperadas com sal. Como assim? É porque a palavra do cristão, ela tem o equilíbrio do Espírito Santo. Ela tem o equilíbrio do Evangelho. O cristão verdadeiro, ele não fala qualquer coisa. A Bíblia diz que longe de nós qualquer palavra torpe. O cristão, para ficar bem claro, o cristão não fala palavrão. Quando alguém fala palavrão, está pecando. E ponto, é pecado. O cristão não fala mal, o cristão não abre a sua boca para mentir, para enganar. E é a mentira e o engano que está destruindo a sociedade. Uma mentira que corrompe, que seduz, que promete o que não vai cumprir. Esse é Satanás prometendo ao mundo aquilo que o mundo não vai receber. O mundo jaz no maligno, irmãos. O mundo está apodrecendo. E quando a palavra de Deus fala de calamidades, e nós estamos vivendo uma calamidade mundial, a Bíblia fala a respeito do povo de Deus. E fala sobre se esse povo de Deus, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, ou seja, se arrepender dos seus maus caminhos, e orar e me buscar, eu ouvirei, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Irmãos, nós somos chamados para ser sal e nós somos milhões e milhões de cristãos no mundo. E a pergunta esses milhões são compostos de verdade de gente que é sal? Porque Jesus teve uma discussão séria, várias discussões, com religiosos da época dele, que guardavam, que conheciam de cor. Cada um deles poderia citar o Antigo Testamento todo de cor. E Jesus disse, vocês são filhos do diabo. Nós temos um pai que é Abraão. Falou, se vocês fossem filhos de Abraão, vocês praticariam as obras de Abraão. Mas vocês praticam a obra do seu pai, que é homicida desde o princípio. Ele é mentiroso, nunca se firmou na verdade. Esses são embates de Jesus com gente que pensava que era sal. Com gente que pensava, porque conhecia a lei de Deus, que eram o sal da terra. Quando, na verdade, eles podiam ter até a cor do sal. Eles podiam até ter a aparência do sal. Mas se provasse, não era. O sal, que é sal de verdade, preserva. Quem é crente é sal. Isso é uma definição. Não é assim, olha, crentes, vocês têm que ser mais sal. Crente, se você é crente, você é sal. É isso que Jesus disse. Vós sois o sal da terra. Que diferença o nosso cristianismo está fazendo no mundo. E eu vejo a confusão de pessoas se associando a bandeiras políticas de um lado e de outro. Gente sincera, que abraça um projeto sei lá, vamos dizer assim, de direita e fala pela lei, pela ordem e tal, porque é isso que a palavra de Deus prega e faz do seu discurso político um discurso bíblico. Já o outro fala da misericórdia do próximo, gente honesta, sincera, que está falando da misericórdia do próximo e tal, e eu estou falando de crente, tá? Não estou falando de outros grupos, não, estou falando de crentes. E tal, então o evangelho é isso, e tal, e pega aí uma bandeira, e fazem bandeiras sectárias, como se o evangelho fosse só socorro ao necessitado, só solidariedade, e o outro fosse só lei, e aí fica aí um embate. O que é ser sal? Não é bandeira política, tem que estar além da política, tem que estar além do status quo, tem que estar além do que a sociedade está se degladiando. Tem crentes aí se odiando por questões políticas, mas se nós nos uníssemos na palavra de Deus, nós faríamos a diferença no mundo. Essa diferença de alguém que ama, de alguém que olha para o seu semelhante e diz, você é igual a mim. Por quê? Você é igual a mim nos seus delitos e pecados, você é igual a mim na sua dignidade humana, você é igual a mim na sua necessidade de Deus, você é igual a mim na sua necessidade de redenção. Você não
pode ser maltratado, mesmo que você se poste como meu inimigo, porque Jesus Cristo me disse que eu devo amar os que são meus inimigos. Então, mesmo que você me ataque, eu não vou atacar você, porque eu não tenho que ser igual a você no seu pecado. Eu vou agir de outra forma. Não era meu propósito ficar discutindo essa questão, mas está tão aí, né, irmãos? É a nossa realidade, né? Então, estou só dando um toque. Por quê? Porque ser sal significa santidade. O que Deus quer dos seus filhos é santidade. A santidade protege. A santidade, uma vida digna, não um discurso. Não a briga de memes e de vídeos nas redes sociais. Mas uma postura cristã verdadeira. Não uma postura de discurso, mas uma postura de vida que ama. Isso aí é ser sal. Por que o mundo precisa de sal e de luz? E aí Jesus diz, vocês são a luz do mundo. Por que o mundo precisa de luz? Porque o mundo jaz nas trevas. Sabe o que é trevas? O cristão é a luz do mundo. Guarda isso aí. Jesus falou aqui. Vós sois a luz do mundo. Sabe o que é trevas? Eu vou dizer para você o que é trevas. Trevas é Jean-Paul Sartre e Simone de Beauvoir. Sabe quem são essas pessoas? São dois filósofos. Existencialistas. Simone de Beauvoir é a deusa, entre aspas, do movimento feminista, que vai dar em todo esse movimento LGBT e todos esses movimentos de gênero aí. Deixa eu contar para você, isso aí não é conversa de crente não, você vai lá e dá um Google nisso aí que eu estou te falando, para você saber. A liberdade, né? Simone de Beauvoir, a liberdade das mulheres, ninguém é mulher, ninguém nasce mulher, torna-se mulher, você é livre mulher, seja livre, seja livre. Sabe o que é trevas? É que Jean-Paul Sartre e Simone de Beauvoir eram caçadores de jovens mulheres que eram seduzidos pelos dois em comum para os servir na cama. E para depois virar tema dos seus livros. Pesquisa para você ver. Pesquisa Olga, uma personagem russa chamada Olga, na literatura, tanto nos livros de Jean-Paul Sartre quanto nos livros de Simone de Beauvoir. Trevas, sabe o que é? Por que eu estou falando dessas pessoas? Porque essa filosofia existencialista, que envolve Nietzsche e tudo mais, os seus professores da faculdade, você que faz faculdade, você que envia os seus filhos para a faculdade, eles odeiam a Bíblia, mas a Bíblia deles é o existencialismo. É a filosofia em voga hoje. Sabe onde que você vê existencialismo? Ah, pastor, eu não estou na faculdade. Isso aí não me alcança, não. Os filmes de Woody Allen, existencialismo puro, trevas puro. O total desrespeito ao ser humano. A ideia de que a vida não vale nada. A vida é uma paixão inútil. Isso é trevas. Isso é viver só pelos sentidos e por algum prazer momentâneo, mas no final das contas é morte, e é uma morte que se busca. Você pega todas as séries, a maioria das séries e filmes que você tem produzidos hoje na TV, que estão aí na sua Netflix, na sua Amazon Prime, nos YouTubes que você assiste. Se você conhecer um pouco do que é essa filosofia das trevas, você vai ver que ela está permeando e sendo a base do discurso. Esse é um mundo podre e que está seduzindo a todas as pessoas que estão nesse planeta a viver uma vida fútil, inútil e de trevas, onde a vida humana não tem valor. Mas Deus diz, Jesus disse, você cristão, você é a luz do mundo e não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte. A gente pode logo fazer uma associação aqui com Jerusalém. Jerusalém edificada sobre os montes, como ao redor de Jerusalém estão os montes, assim o Senhor, à volta do seu povo. Jerusalém, um tipo da igreja, né? Porque a Jerusalém celestial, na verdade, não é uma cidade de concreto, nem mesmo de ouro,
porque tudo aquilo é simbólico, mas é o povo de Deus, é a Jerusalém, descrita no Apocalipse. É o povo de Deus que é essa cidade santa. Então, quando Jesus diz não se pode esconder uma cidade edificada, a gente pode saber que a igreja é essa cidade. A igreja é a eclésia, os chamados para fora, os chamados para proclamar. Eu fiz a pergunta, eu repito ela de novo. Que diferença o seu cristianismo faz no mundo? Nós precisamos ser a luz do mundo. Nós fomos chamados para não deixar que o mundo apodreça. Nós fomos chamados para preservar a vida, mas nós também fomos chamados para proclamar o Evangelho e alcançar aqueles que ainda estão nas trevas. Então, ao mesmo tempo que durabilidade, é cuidado, é preservação, o Evangelho em nós também é proclamação. Uma cidade edificada sobre os montes não se pode esconder. Mas essa cidade ela é feita de casas, as pessoas, não é? Então, dentro das casas, é preciso que estejam acesas as candeias, a luz, né, no lar. Então, o texto diz, você não pega uma candeia, ou uma lamparina, ou uma vela, e coloca debaixo da mesa ou debaixo da cama. Você coloca num lugar alto, para que todas as pessoas da casa sejam iluminadas. E aí, eu pergunto para você, tem luz dentro da sua casa? Tem iluminação dentro da sua casa? Existe testemunho da sua parte, dentro da sua casa? As pessoas estão sendo iluminadas pela sua vida dentro da sua casa, porque o cristão, ele é luz. E eu vou dizer para você assim, escancarado, bem direto mesmo, tá? Vou me inspirar aqui no João, né? Em 1 João 2, 15 e 17, daqui a pouco nós vamos ler. Eu quero dizer para você o seguinte, se você é luz, não é possível esconder, e você não se esconde, você está mostrando o Evangelho para quem está ao seu redor. Na sua casa e como igreja, essa cidade edificada. Então, é dentro e fora. Se você não é possível esconder. Não se pode. É impossível. E se você está escondido, você não é. Você não é. Escutou? Você não é. Você pode estar se enganando. Que isso? Eu tenho por pai Abraão. Eu sou batizado desde criancinha. Eu estou criado na igreja e tal. Não é crente. Não é crente. Discute com Jesus. Discute com a Bíblia. Aqui diz assim, 1 João 2... 15, 17 diz assim, não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo que é no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos, a soberba da vida, não procede do Pai, mas procede do mundo. Ora, o mundo passa, bem como a sua concupiscência. Aquele, porém, que faz a vontade de Deus permanece eternamente. Então, se você não frutifica, é porque a sua árvore é ruim. Você é videira brava, você não produz uvas boas, você só vai produzir coisa ruim. E se você olha para a sua vida, e a sua vida é um poço de egoísmo, você não é testemunho na sua casa, você não é testemunho para os seus amigos, você não serve de referência para ninguém. Se chamassem os seus vizinhos para testemunhar no céu a seu respeito, você não ia prevalecer diante de Deus. Se você tem esse modelo de vida, você é um perdido dentro da igreja. Pode ser. Não estou negando que você seja até membro da igreja. Mas se você não se arrepender, você vai ficar na igreja e nas trevas ao mesmo tempo, até o grande dia. Isso a Bíblia chama de joio e trigo. Você é joio. E nós não temos autorização para arrancar o joio. Portanto, eu não arranco, mas eu prego. Eu prego. E você precisa saber quem você é. Porque Jesus diz o que um cristão é. Sal e luz. Se não é sal e não é luz, não é cristão. Porque o cristão é sal e luz.
Só há uma maneira de mudar essa história. Aí, que bacana, porque Jesus disse, eu sou a luz do mundo. Jesus disse, lá no Evangelho de João, quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. A única maneira é se você reconhecer sua vida de pecado, pedir perdão a Deus e tomar uma decisão séria, honesta agora de dizer, Jesus, eu sou esse pecador que precisa do teu perdão e eu quero seguir o Senhor. Aí eu volto ao princípio, o propósito original de Deus de criar você à imagem e semelhança dele. Você se perder e se tornar um egoísta que só pensa em si mesmo. Sabe por que as pessoas não querem viver umas com as outras? Porque ninguém é bom o suficiente para mim. Bom mesmo é a mulher que está lá na rua. Boa mesmo é ela. Sabe? A minha esposa não é boa não. Aí eu pego e sento num carro bacana. Agora, a essa altura da vida, chegando aos 50 anos de idade, tem um carro melhorzinho, e aí eu saio na rua. Aí aquela moça nova olha para mim e me dá uma, olha, né? E aí eu acho que a minha mulher é inferior àquela lá. E eu esqueço que eu estou nesse carro aqui com a ajuda dela. E eu esqueço a pecaminosidade do meu coração. E é assim que vive uma pessoa que não tem Jesus Cristo. O que acontece com o crente? Ser tentado não é pecado. Pecado é você ceder ao pecado, porque não veio sobre vós tentação que não seja de natureza humana, mas fiel é Deus que não vos deixará tentar acima do que podeis, antes com a tentação dará o escape para que possais suportar. Quando eu vejo uma mulher bonita, me causa alguma coisa, eu falo, meu Deus, tem misericórdia da minha vida. E eu vou pensar como eu sou pecaminoso e não vou deixar o meu pensamento, nem o meu pensamento, irmão. Eu não estou falando nem de conversa fiada, nem de dar confiança. Graças a Deus, não cheguei nesse ponto nunca. Pela misericórdia de Deus. Mas até o meu pensamento é vigiado. E eu tenho que vigiar. Você que está dando mole aí, não está sendo fiel a Jesus Cristo. Arrependa-se. Se o seu cristianismo não faz diferença em casa e no mundo, você precisa de arrependimento, de mudança. Mas aí eu pego 1 João de novo para você. Aí eu pego o capítulo 2 de novo, só que agora do 1 até o 6. Diz assim, filhinhos meus, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Se todavia alguém pecar, se todavia alguém errar o alvo, errar o propósito, sair do caminho, se alguém pecar, temos um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo, e ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos próprios, mas ainda pelos do mundo inteiro. Ora, sabemos que temos conhecido por isto. Preste atenção. Ora, sabemos que o temos conhecido por isso. Isso o quê? Tem até 2 pontos aqui. Como que a gente sabe se a gente conhece a Deus? Se guardamos os seus mandamentos. Ok? Se guardamos os seus mandamentos. Aquele que diz, eu conheço, e não guarda os seus mandamentos, é mentiroso e nele não está a verdade. Aquele, entretanto, que guarda a sua palavra, nele verdadeiramente tem sido aperfeiçoado o amor de Deus. Nisto sabemos que estamos nele. 2 pontos. Como você sabe se está em Deus? Nisto. Aquele que diz que permanece nele, esse deve também andar como ele andou. Como Jesus andou. Ele diz, eu sou a luz do mundo. E ele foi luz todos os dias da sua vida nesta terra. E ele é a luz. E ele é a palavra criadora da luz. Haja luz do princípio. E ele é a fonte. Quem anda com Jesus não vai andar em trevas. É preciso se arrepender e mudar de caminho. A nossa oração agora precisa ser uma oração de análise, irmão. Autoanálise. Sabe? Como aquela que nós fazemos quando vamos participar da ceia do Senhor. Ah, não estamos participando da ceia do Senhor. Olha, o tempo vai chegar. Tá? Não está na Bíblia que tem que ser mensal, semanal, quinzenal, trimestral. Tem que fazer. Quando nós voltarmos aos nossos cultos públicos, nós vamos ter ceia. Vamos ter ceia. Mas o exame não é só no dia da ceia. O exame é agora, diante da palavra de Deus. Se hoje ouvirdes a voz do Senhor, não endureçais os vossos corações. Não fica se enganando, não.
sua vida não é de sal nem de luz, você vai para o inferno. Deixa eu ser bem direto assim, para ver se você sensibiliza o coração. Se você não se converter dos seus pecados, você vai para o inferno. Você pode ficar com a gente na igreja até morrer, ou pode abandonar como muitos vêm fazendo aí, alguns fazem. Volta para o vômito, o cachorro que volta para o vômito, volta para o pecado. Vai viver uma vida de destruição. Mas se você ouve essa mensagem e diz, não, eu não tenho parte com o diabo, eu não tenho parte com herança maligna, o meu pai não é Satanás, eu não vou ter uma vida disfarçada, uma vida mentirosa, eu vou ter uma vida santa, eu vou buscar o Senhor, as pessoas vão ver a luz em mim, não porque eu sou bonzão, mas porque eu sou cheio do Espírito Santo, eu me prostro diante do Senhor, eu peço perdão pelos meus pecados, eu tenho uma vida quebrantada e arrependida, e eu busco sinceramente o Senhor, e o coração contrito e quebrantado, Deus não rejeita jamais. Se você invocar o nome do Senhor agora, pedir, Senhor, socorre a minha alma, socorre a minha vida, você vai encontrar socorro e vai ser perdoado, perdoada. E a segunda coisa que você vai ouvir de Jesus é, vá e não peques mais. Vamos orar agora. Eu vou me ajoelhar aqui, eu quero orar pela sua vida, eu quero orar para que haja transformação, para que nós sejamos essa igreja santa, esses chamados para ser essa cidade sobre os montes, sabe, que ilumina, quem está na região olha para o alto e fala, tem uma cidade ali, e a gente pode se orientar pela luz dessa cidade. Eu quero ser dentro da minha casa referência de como é que se serve ao Senhor, e eu quero que você seja também, porque nós todos fomos chamados para isso. Senhor Jesus, nós oramos e colocamos a nossa vida diante do Senhor. Te pedimos perdão pelos nossos pecados, te pedimos perdão pelo que temos feito, ó Deus, aliás, mais pelo que temos deixado de fazer. Senhor, perdoa, Senhor Deus, se não estamos nos parecendo com o Senhor como deveríamos, mas agora no nome de Jesus, nós reconhecemos, ó Deus, a nossa pecaminosidade e dizemos, Senhor, sê bondoso para conosco, perdoa os nossos pecados, dá-nos, Senhor Deus, um coração como o coração do Senhor. Nós queremos ser o que o Senhor é, Jesus. Nós queremos ser parecidos com o Senhor. O Senhor revelou para nós como a gente tem que ser. Nós queremos ser luz do mundo. Nós queremos deixar de ser egoístas, nós queremos deixar de seguir as filosofias do mundo, nós queremos deixar, ó Deus, de ser tão ingênuos e nos deixar seduzir pelo mundo, Pai, sendo que o Senhor diz que aquele que ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Aquele que ama o sistema de vida do mundo, que quer viver como mundano, esse alguém não faz parte do reino. Senhor, nós estamos aqui, Senhor Deus, clamando ao Senhor, para que o Senhor não nos deixe fora do reino, antes o Senhor nos faça verdadeiros cidadãos, que entendem a lei do reino, que praticam a lei do reino. Nós queremos ser e declaramos no nome de Jesus, que somos o que o Senhor diz que nós somos. E o Senhor diz que somos sal, então somos sal. E o Senhor diz que somos luz, então somos luz. Senhor Deus, em nome de Jesus, que a nossa luz brilhe e alcance, ó Deus, ainda os que estão nas trevas, para que sejam transportados das trevas, como o Senhor fez conosco, transportados do império das trevas para o reino do Filho do seu amor. Ó Deus, ajuda-nos a viver uma vida de santidade, uma santificação que protege, ó Deus, que preserva, ó Deus, e também vivamos a proclamação do Teu Evangelho, Senhor Deus. Que o Senhor nos ajude, Senhor Deus, a viver uma vida digna do Senhor. Nós queremos, ó Deus, santidade e proclamação, ó Deus, sermos dignos, ó Deus, pela ação do Espírito do Senhor, de sermos chamados filhos de Deus. Que o Senhor abençoe cada um de nós. Que o Senhor nos visite nas nossas necessidades mais profundas, Senhor Deus. E a Tua palavra diz, buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Hoje buscamos a justiça que vem do Senhor, o perdão dos pecados, o reino do Senhor, obedecer à lei do Senhor, sabendo que as demais coisas, Senhor Deus, saúde, prosperidade, todas as outras coisas materiais, que o Senhor já diz, os passarinhos têm, por que os meus filhos não têm? Nós declaramos que confiamos no Senhor, que o Senhor abençoe aquele que está em necessidade particular hoje, alguma
questão, Senhor Deus, que precisa da visitação do Senhor. Mas nós fazemos o que há de mais importante, dizemos, Senhor, a nossa alma, nossa vida pertence ao Senhor e queremos viver e ser como o Senhor diz que devemos viver e devemos ser. Em nome de Jesus, que a graça do Senhor Jesus, que o amor de Deus, o nosso Pai, e que a comunhão do Espírito Santo do Senhor esteja com cada um de nós, agora e sempre. Amém. Amém. Deus te abençoe. A gente se vê, tá bom? Domingo. Que o Senhor seja contigo, em nome de Jesus.